Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, senhor Regis Gonçalves, senhor Marcos Ocada, fiz uma honra e um prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 16 de abril de 2018. Convite da IPAGRE para a aula inaugural, que acontecerá no dia 26 de abril de 2018. Carta de Canoinhas da Secretária Municipal da Saúde, referente à manutenção dos serviços prestados pela 25ª GERSA. Ofício 0420 de 2018, do deputado Jorginho Melo, comunicando a liberação de emenda individual destinado à aquisição de equipamentos para a saúde de Canoinhas. Ofício número 107 de 2018, da Secretaria Municipal de Administração, comunicando que ingressou recursos financeiros para o município através do programa Cidades Caixa. Ofício número 029 de 2018, do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de lei número 26 e 27 de 2018. Ofício número 030 de 2018, do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de leis número 015, 024 e 031 de 2018. Ofício número 032 de 2018, do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de leis 039 e 040 de 2018. Ofício número 033 de 2018, do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de leis número 30 e 33 de 2018. Ofício número 103 de 2018, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 43 de 2018, que autoriza o repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e Outras Drogas, ARAG, e adota outras providências. Ofício número 112 de 2018, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 44 de 2018, que autoriza a firmar termo de cooperação com a empresa para desenvolvimento do programa de regularização fundiária por meio do projeto Lar Legal da Lei Federal 13.465 de 2017. Projeto de lei número 45 de 2018, que revoga a Lei Municipal número 2.383, de 9 de maio de 1991, de autoria do vereador Coronel Mário. Projeto de resolução número 03 de 2018, que dispõe sobre o hino de Canoinhas nas sessões da Câmara, de autoria do vereador Coronel Mário. O projeto de resolução número 04 de 2018, que concede homenagem de amigo de Canoinhas à ervateira Celene, de autoria do vereador Coronel Mário. Ordem do dia para a segunda votação, projeto de lei número 32 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação das funções orçamentárias. E a tribuna livre, senhor Marcos Ocada, divulgação do evento Evoluir em Debate. As indicações. Indicação 097 de 2018, de autoria do Dilma Márcio Dossi, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento, para que seja revitalizado o parquinho do CI Deco Proust, na localidade do Salto da Água Verde. Indicação 098 de 2018, do Edilvio Márcio Dossi, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, melhorias em toda a extensão da rua Clemente Procopiac e a colocação de pedras ou cascalho entre as ruas Francisco de Assis Costa e Epaminondas Secar da Silva. Indicação número 099 de 2018, de autoria do Edilvio Márcio Dossi, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Oleskovski, secretário de Educação, a possibilidade de realizar o conserto das calçadas em frente da Escola Severo de Andrade, na rua Rodolfo Mirouzo. Indicação 100 de 2018, de autoria de Gilcélio Galés,
solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, que determine a equipe terceirizada para que seja feita a varreção das ruas do distrito do Campo da Água Verde. Indicação número 101 de 2018, de autoria dos edis Paulo Glinski e Vilmar Sudoski, que solicitam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos para que busque contato com o TJSC para que seja pleiteado a doação para o município de Canoinhas do imóvel que funcionava o antigo Fórum da Comarca. Indicação número 102 de 2018, de autoria do Justico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento, para que seja realizada a troca de uma lâmpada na rua Alfredo Bach, em frente à residência de número 1745, próximo à Escola Haroldo Carneiro de Carvalho. É o que continha, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, doutor Marcos Ocado, doutor Regis Gonçalves, Darcy da Secretaria, funcionários, colaboradores, internautas, imprensa, boa noite a todos. Eu tenho algumas indicações, mas quero falar da rua Clemente Procopiac. Esta rua é uma rua que estava interditada, foi aberta, até na época o secretário e vereador também na época, Célio Galés, que participou disso, e foi aberta essa rua, mas ela está em condições muito mal, né, de trafegar lá. Então, para que a Secretaria de Obras coloque um pouco de material e acerte aquele local, especialmente, vereador Célio Galés, onde estavam as casas ali no início, eu passei no início da semana passada lá, e está bem feio na rua, né? Virou uma atoladora ali. Também com relação às calçadas do Severo de Andrade, e que seja verificado, e até vou conversar com o Osmar, fui hoje para conversar com ele e ver com a Viviane, porque aquelas calçadas, elas estavam ok, estavam perfeitas ali de frente à escola Severo de Andrade, mas com a confecção do asfalto na rua, que foi feita a sua contribuição de melhoria, foi mexido naquelas calçadas e não foram reorganizadas ela novamente, arrumados pavers e acertados. E ali um lugar de bastante tráfego e de crianças, e então que fosse visto de quem é a responsabilidade, se ela pertence à empresa que confeccionou o asfalto ou se pertence à Secretaria do Planejamento de Obras, para que seja executada aquela obra que é extremamente importante o conserto daquela rua. E também, nós juntamente com o vereador Paulo Glinski, a gente sugere ao prefeito municipal que seja agendada uma data lá no TJ para que seja discutido com relação a esse imóvel do Fórum do município de Canoinhas, que agora, senhor presidente, já temos o Fórum Novo, e aquele imóvel se encontra vazio, que se disponibilize ele ao município, para que então, dando de posse do município, o município possa discutir juntamente com todos nós o que deve ser realmente feito. Existem propostas para a saúde, existem propostas para a própria Câmara, e existem tantas finalidades que pode ser utilizado esse imóvel central e importante para que o município se utilize desse imóvel. Então, seria essas minhas considerações com relação às indicações. Obrigado. Vereador Célio Galeski. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, coronel Mário, vereadora Norma, vereadora Camila, senhores vereadores, quero cumprimentar o doutor Marcos, o senhor Regis, Darcy, a Marquinhos e mais servidores. Senhor presidente, indicação número 100, embora aqui o documento esteja encaminhado ao senhor prefeito, ao Gilmar Martins, mas na verdade o encaminhamento correto seria o gestor de contratos da Secretaria de Meio Ambiente. Aqui nós temos um contrato com a terceirizada que é para aquela varreção de rua, algumas outras melhorias e limpezas nas praças. Acontece que eu não sei por qual razão,
ou se tem algum problema com o contrato, né, não tem ocorrido as varreções de ruas que deveriam ocorrer a cada 15 dias em determinadas ruas. E no Campo Água Verde tem a Expedicionário, tem a Folha de Lima, tem a Nazir Cordeiro, enfim, né, tem a Rubens Ribeiro, falando isso só do campo. Mas eu não tenho visto mais ocorrer a varreção. E, infelizmente, as nossas ruas estão feias. Então, eu ia até fazer um requerimento, talvez eu faça na próxima sessão, para saber se o contrato em vigência tem alguém, né, responsável por isso, porque o que só não pode é de repente estar sendo pago e não ocorrerem as varreções. Então, mas eu pedi para fazer a correção já do encaminhamento para a secretaria correta. Vereador Vilmar, com relação à rua Valdomiro Rose, né, que é em frente à escola Severo de Andrade, né, porque antes nós tínhamos lá o estacionamento a 45 graus. Como com a implementação do asfalto, ficou aquela situação, e é uma situação incômoda, chata, né, porque a escola é do município, você ia no município, a rua do município. E já tem um tempão que está lá. Então, eu não sei se a responsabilidade realmente era da empresa, até creio que não, né, porque nesse local foi retirado parte do paver, né, onde é em frente à escola, mas agora só falta o conserto e alguém tem que fazer isso, porque senão vai ficar até quando? Vereador Vilmar, quero cumprimentá-lo pela sua indicação, mas eu tenho sido bastante cobrado até porque é próximo à minha residência. E aí os vizinhos lá que me conhecem, sério, mas vai ficar assim, não, ele está vendo? Tem até uma equipe da Secretaria de Obras que está fazendo na frente do CI, que agora o Carlos Drummond, não, outro nome ali na frente que trocou, e que já tem mais de um mês lidando, Pedro Bandeira. Já tem mais de um mês que estão trabalhando lá, é uma obra grandiosa pelo tempo, mas está acontecendo, meio devagar, mas está acontecendo. Só que eu acho que o Executivo tem que ir lá e tomar providência, seja independente da Secretaria, que for da Secretaria de Obras, ou a Secretaria de Planejamento, de determinar que alguma empresa vá lá e faça, terceirizada ou não. Né? Porque primeiro, porque tem estacionamento e já foi motivo de discussão nessa Câmara no mandato passado, tem alunos com deficiência, aí tinha uma vaga de deficiente, e isso... A mãe chegou a vir nessa casa, né, pedia, o vereador Paulo Cândido, que o senhor lembra disso, e uma dessas vagas está sendo prejudicada por conta dessa falta do estacionamento lá. E não é uma obra difícil de ser realizada, vereador Vilmar. É só uma questão de realmente ir lá e acertar. Outra coisa, com relação a Miguel Procopiak, né, eu quando fui secretário de Obras em 2013, ele tentou abrir a rua, encontramos casas no meio do leito da rua. Fui para a Secretaria de Habitação, retiramos as casas. Porém, o secretário de Obras da época não abriu a rua, porque ela tem um desnível. Houve um aterro por conta de uma empresa lá e ficou um desnível na rua. E aí, agora eu espero que efetivamente seja resolvido o problema, porque aí as pessoas até deixam de usar aquela rua e usam de asfalto, e causando até um maior trânsito na outra. E se as pessoas se acostumarem, vai facilitar, na verdade, para todo mundo. Né? E ela já está aberta, né? Ela só falta uma melhoria agora. Né? No ano passado, houve a Secretaria de Obras, o secretário João Baiano foi lá e fez um trabalho, só que ela carece de contínua melhoria, né? Acompanhamento, baixou, coloca mais material, e é isso que deve acontecer, até para evitar, vereador Vilmar, uma possível invasão de novo no mesmo espaço, porque o povo, infelizmente, é assim. Nós tivemos que dar casas da Defesa Civil, porque ali alagava, então não era muito pela questão da rua, mas era uma área de risco. Toda a enchente acabava atingindo aquelas casas, por conta disso nós conseguimos recursos para relocar. E aí tem que evitar de novo uma futura invasão. E nesse caso, manter na rua vai evitar isso, além de facilitar a vida, né, dos moradores e habitantes. É isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Paulo Winski. Olá, vereador Paulo Winski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, doutor Marcos, doutor Regis, Darcy, Dona Marina. Senhor
Senhor presidente, o vereador Vilmar já mencionou a indicação 101 de autoria do vereador Vilmar e minha também, sobre a necessidade de ser definida essa questão do antigo Fórum da Comarca. Até já foi motivo de debate uns 2 semanas atrás, aqui na própria Câmara. Nós nos manifestamos aqui, praticamente todos os vereadores, e então a indicação é nesse sentido de que a gente promova uma abertura de diálogo para verificar essa situação. Esse imóvel, não custa lembrar, ele foi um imóvel inicialmente da Prefeitura de Caminhos, terreno do município de Caminhos, repassado ao Estado de Santa Catarina para construir o antigo fórum. Na época não havia uma diferenciação patrimonial entre Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça. Ele incorporou o patrimônio do Estado de Santa Catarina. E nós precisamos, vereador Sérgio, que seja verificada a situação. Esse imóvel ali, ele é um imóvel central, ele tinha dificuldades para a finalidade fim dele, que era o Fórum da Comarca, em razão de várias situações já discutidas aqui amplamente nos pedidos para a construção do novo fórum, mas para outras finalidades ele é uma edificação excelente. Nós podemos colocar ali vários programas do município, várias ações do município, quem sabe até secretarias, enfim, fazer uma parceria de repente até com ONGs aí para propiciar que tenha um local de atividade assim, de trabalho fixo, sem um custo inicial. Então, nós vamos definir a situação. E o que é definir? É o Tribunal de Justiça informar, não, o Tribunal está disposto a doar esse patrimônio para o município de Canoinhas. E nós temos que deixar claro para o Tribunal que nós queremos essa doação, pretendemos essa doação, até porque ela tem que vir um projeto de lei para a Câmara, e precisa vir um projeto de lei para a Assembleia, se não me falha a memória, até porque compõe o patrimônio público estadual ainda. Então nós temos que dar esse primeiro passo, mostrando a finalidade. Eu sei que existem outras pretensões para esse prédio, talvez tão nobres, ou quem sabe até mais nobres do que essas que eu falei. Mas o primeiro passo é o Tribunal de Justiça definir que esse bem vem para o patrimônio do município de Canoinhas, e a destinação posterior ela vai caber ao município de Canoinhas, ao Executivo, com a aprovação da Câmara, e uma Câmara muito coerente, muito firme, muito responsável, como a que nós temos aqui, não vai dar nenhuma destinação indevida, vai com certeza buscar a melhor destinação. Então essa segurança nós também precisamos passar para o Tribunal de Justiça. Nós podemos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça e deixar muito claro para ele: olha, se vir destinado para o município de Canoinhas, se for doado para o município de Canoinhas, a utilização vai ser a mais nobre possível, visando atender da melhor maneira possível a população canoinense. Esse é o objetivo da indicação, que o Executivo abra a porta para que a gente possa externar para o Poder Judiciário catarinense a nossa aspiração de que essa edificação nos seja doada, para que a gente possa melhorar o aparelho de atendimento para a comunidade canoinense. Vereador Chico. Olá, vereador Chico. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas que nos assistem, doutor Marcos, doutor Regis, Darcy, funcionário da casa, a respeito da minha indicação número 102, só fiz também, já lendo atrás do meu requerimento feito pelo presidente, só fiz essa indicação aqui, sabendo que nós não temos o produto, né, para então colocar, que seria a lâmpada. Mas eu vejo a necessidade de fazer essa indicação, porque hoje, presidente, Canoinhas daqui a pouco vai estar na escuridão, porque lâmpada queimada está nos 4 cantos da nossa cidade, e o custo vai ser muito elevado. Essa quantidade de pessoal interditando ali as licitações, não sei o porquê do motivo, talvez só porque queria atrasar alguma coisa que eles têm em conta, até vendo esse requerimento seu aqui na hora de falar, mas eu achei muito interessante. Tinha que achar um mecanismo diferente para a prefeitura adquirir, porque não pode ficar esperando uma nova licitação e assim subsequente. Então, fiz essa indicação porque no Jardim Esperança, cada quadro que passa tem 2, 3 lâmpadas queimadas. Seria isso, presidente.
Ninguém mais inscrito. Muito obrigado. Solicito só a assessoria legislativa, por favor, para retificar o requerimento 100 do vereador Célio Galeschi, conforme a sua colocação. Com relação à indicação dos vereadores Márcio Dossi e Paulo Guinski, o senhor muito bem contextualizou, vereador Paulo, essa questão da destinação do fórum, e existe uma possibilidade, é claro, de um estudo técnico, inclusive, para que essa Casa de Leis seja transferida para lá, se houver essa possibilidade. Até mesmo porque o município, principalmente a Secretaria de Educação, não dispõe de auditório, eles precisam para reuniões, talvez esse seria um espaço adequado para isso também, mas muito bem contextualizado pelo senhor. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se os vereadores inscritos fazem uso da tribuna. Ninguém inscrito, senhor presidente. Eu convido o senhor Marcos Okada a ocupar a tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Desculpa pegar o protocolo, mas dá um nervoso quando vocês levantam e a gente sobe aqui. Mas está ótimo. Obrigado. Agradeço a oportunidade, a disponibilidade e agradeço o Vilmar que abriu as portas, me apresentou os senhores e deixou esse local à disposição da comunidade. Então, daquela conversa inicial surgiu o evento, o primeiro debate que a gente fez no ano passado, e aí esse ano novamente a gente percebeu que tinha temas para um novo debate e a gente instantaneamente a gente já pensou novamente em vir pedir apoio para os senhores e para as senhoras para alguns temas que a gente elegeu como importantes, não só para nós aqui, mas para a comunidade toda, né? Então, contextualizando um pouco, chegou o José Maierski. Então, a gente começou a conversar, eu, José Maierski e o Regis, a gente se encontrou nas nossas ideias e a gente começou a ficar com algumas inquietações. E a gente começou a ver algumas necessidades para o desenvolvimento humano da nossa comunidade. E a gente percebeu que nós temos algumas habilidades, mas sozinhos a gente não consegue ir muito longe. Então a gente foi, pelo destino, a gente foi se encontrando e compartilhando dos mesmos anseios e percebendo que o conhecimento de um aprimorava o conhecimento do outro, fazendo com que os nossos conhecimentos juntos a gente percebeu que eles podem contribuir com a sociedade. Então a gente formou um grupo interessante, um grupo para trazer soluções para o desenvolvimento humano da nossa região, porque a gente se preocupa muito com a nossa região e a gente acha que é nosso papel enquanto cidadão não pegar esse conhecimento que a gente tem e utilizar para benefício próprio, mas a gente tem que utilizar isso para benefício da população. Se os nossos vizinhos estiverem felizes, nós estamos felizes. A gente acredita muito nisso. E por isso a gente se juntou num projeto maior, que é um grupo chamado Evoluir. E no meio do caminho, onde a gente está planejando algumas outras ações maiores, eu me deparei e apresentei 5 questões que são importantes e compartilhei com eles e a gente percebeu que isso daria um bom debate. E eu vou compartilhar com os senhores aqui. Então, o Regis tem conhecimento da teologia, tem conhecimento filosófico, que ele estudou muito. O José Maierski é mestre, é professor, é empreendedor, é coach. Eu sou médico e eu também dou cursos de meditação baseado em mindfulness, uma meditação científica. Então a gente juntou esses conhecimentos e a gente percebeu que a gente pode ser útil. E quais são as questões que a gente quer debater nesse evento que a gente veio pedir o apoio dos senhores e das senhoras? São 5 perguntas. Como diminuir a distância entre ricos e pobres? Como proteger o planeta? Como educar nossos filhos?
como ajudar as nações e povos oprimidos, como aplicar a espiritualidade no dia a dia. Né? A gente vive numa comunidade muito religiosa, espiritualizada. Eu não sei definir muito bem essas duas palavras, mas nós somos religiosos, né? Nós acreditamos, nós lemos a Bíblia todos os dias. Então, como que a gente pode responder essas perguntas? A gente conseguiu, nos nossos debates, nos nossos cafés na livraria, a gente conseguiu encontrar algumas respostas. Mas aí veio a ideia, por que a gente não chama pessoas especializadas nesses assuntos para debater, junto com pessoas que têm um conhecimento filosófico, sociológico, junto com pessoas com conhecimento da religião, e debater qual que é a melhor maneira hoje de se abordar esses assuntos, porque eles não envolvem só a questão, por exemplo, desigualdade social, a distância entre ricos e pobres. Às vezes isso fica muito distante, mas se a gente não cuida dos nossos vizinhos, se aumenta essa desigualdade, aumenta a violência, né? E aí vem contra mim, contra a minha família. Então eu não posso virar as costas para isso e dizer que isso não é problema meu, porque eu também não. Eu tenho que cuidar deles, sim, para a gente viver numa sociedade mais feliz. Meio ambiente, às vezes a gente negligencia, a gente não dá tanta atenção, e a gente acha que já estamos evoluídos o suficiente nesse assunto, mas é muito comum a gente ver as pessoas ainda jogando lixo para fora do carro, né? Nas ruas. Agora, recentemente, a gente viu a polícia militar, a polícia ambiental, né? Parece que teve um desmatamento ilegal em 3 Barras, extenso, né? A gente fala, puxa, ainda existe isso aqui. A gente acha que isso é muito distante, é no Pará, são em locais distantes. Não, mas isso acontece aqui do lado. E se a gente acaba com essa mata nativa, a gente acaba com espécies de animais, e acabando com essas espécies de animais sobem as pragas, tem que aumentar o agrotóxico, aí aumenta as doenças, aí a gente contamina o solo, contamina a água, acaba com os peixes, acaba com o alimento. E hoje os estudos científicos já estão demonstrando que o agrotóxico está intimamente ligado ao índice de suicídio. Tá? Já foi feito um estudo demonstrando que em uma comunidade onde reduziu o uso de agrotóxico, reduziu também o índice de suicídio. Então já temos evidências relacionadas a isso, e a gente tem uma taxa elevada de suicídios. Né? A gente tem problemas com o ar, por exemplo. 1 a cada 9 mortes em 2012 está relacionada com doenças causadas por agentes cancerígenos e outros venenos presentes no ar. A gente tem a questão do gás carbônico, desmatamento, extinção de espécies, enfim. Os outros problemas é os filhos, né? Hoje a gente vê a geração Z, né? Teve a X, Y, agora parece que é a geração Z, que é dos que nasceram em 1990, 2000, é a geração da tecnologia. Então a gente tem problemas novos para a educação, que talvez a gente está lidando com o mesmo método antigo. A gente está tentando solucionar os novos problemas com as soluções antigas. Eu acho que a gente poderia olhar as tecnologias, não condenar tanto as tecnologias, porque não adianta, mas olhar com outros olhos e ver de que forma que a gente vai fazer isso funcionar de modo produtivo. Então, é interessante esse debate, como que a gente está educando os nossos filhos e qual seria a maneira mais adequada para educar os nossos filhos. Às vezes eu acho que a gente não está nem educando, na verdade, né? A gente está delegando a função para pessoas que não são, talvez, bem preparadas. E a gente vê um comportamento em casa, na escola, a polícia militar tendo muitos problemas com isso, né? Desde pequenininho, as pessoas dando alterações, problemas nas ruas. Ansiedade, hiperatividade. Outro dia eu atendi um pacientezinho, a mãe chegou no consultório e falou: doutor, o senhor tem que dar um jeito. Meu filho tem 6 anos, ele não para de falar, eu não aguento mais, ele fala muito. Ele é muito ansioso, ele é muito explosivo, muito impulsivo, eu não aguento mais. E ela estava alterada. Eu falei: E me diz uma coisa, como que a senhora é em casa? A senhora tem paciência, explica, conversa, ou a senhora explode? Ah, não explode, não tem paciência. Eu falei: pois é. Então, será que o problema é ele? Ou será que ele aprendeu para a senhora? Será que não era melhor a gente cuidar da senhora, para ele se espelhar na senhora e ter novos, melhores hábitos? Ela ficou pensando assim. Então, às vezes a gente quer empurrar o problema, mas o problema é nosso, né? Nós pais. Então, talvez a gente tem que olhar, como é que eu estou criando? Será que eu estou fazendo da maneira mais hábil? Ou será que eu estou fazendo da maneira que eu acho que é certa?
Será que a maneira que eu acho que é certo é realmente certo? De onde eu trago esse conceito? Por isso, trazer pessoas que têm conhecimento, especialistas na área da educação, e trabalhar a questão também dos povos e países oprimidos, que às vezes a gente acha que também está muito longe de casa, né? A gente acha que esse problema é no Haiti, é na Síria, mas pode até ser, mas isso já está começando a vir para cá, né? Esses povos oprimidos já estão encontrando abrigo aqui. E como que a gente está recebendo? E a gente não pode ir longe não, a gente sabe que dentro da nossa cidade existem bolsões de pobreza, de desigualdade social, onde existe discriminação, sim. E se mantiver essa discriminação, eu acho que na nossa sociedade em 2018 não cabe mais a discriminação, não cabe mais ensinar isso para os filhos. Talvez a gente poderia abordar de outra maneira, né? Em algum momento talvez foi importante para a gente proteger a população de países poderiam agredir, perder, mas enfim, hoje acho que já não faz mais sentido, né? A gente está buscando a igualdade e a aceitação, e eu acho que faz sentido a gente discutir isso, levar para dentro de casa e refletir isso dentro da família. Mas acho que as famílias também não conversam muito, né? Talvez seria o nosso papel fazer esse debate em comunidade para tentar incentivar essa conversa dentro de casa. E por último, o tema de como levar a espiritualidade para o dia a dia. Porque eu acho muito importante a espiritualidade e é muito bom quando eu tenho um paciente que tem essa espiritualidade, porque a gente tem algo em que se apoiar. Quando a pessoa não tem essa espiritualidade desenvolvida, ela acredita que ela é superior a todos. E a única coisa que importa é o interesse delas. Então a gente vê que a espiritualidade, ela auxilia tanto no tratamento de saúde quanto no auxílio de diminuição dessas desigualdades. Está tudo embasado aqui, né? Se a gente estudar aqui, tem muito embasamento que ainda é muito atual. Então eu acredito nesse poder, eu acredito que a religião pode nos acrescentar muito, mas como fazer com que isso faça sentido em todas as situações do dia a dia, sem que isso fique resumido isso é vida espiritual, isso é vida real. Como fazer isso funcionar em todas as situações? Eu também não sei. Por isso, a nossa ideia é convidar também uma pessoa especialista na área para debater isso. Então, a nossa ideia é essa, é apresentar essa proposta. A gente acha que é muito interessante, muita curiosidade também para escutar e aprender com as pessoas que a gente já convidou e para os especialistas, né? E fazer isso em forma de um debate amigável, né? Legal, um debate onde todos podem contribuir, se tiver divergência, aceitar e respeitar. Mas é trazer isso à tona. Eu não sou de Canoinhas, mas eu sou apaixonado por essa cidade e não penso em sair daqui. Então, eu penso em contribuir muito. E a nossa maneira é essa, trazendo essas perguntas e trazendo pessoas para responder e tentar fazer com que isso se espalhe o máximo. Então, peço o apoio dos senhores, das senhoras, a contribuição, as críticas e sugestões também. Então, só um minutinho. Abra a palavra aos senhores vereadores, se alguém quiser fazer um questionamento ou uma colocação. Com a palavra do Dr. Marcos Rossi. Quero parabenizar o Dr. Marcos e ao Maestro e ao Gonçalo Frechas, né, por estarem se propondo a discutir isso, né, de uma forma voluntária e preocupada com o bem-estar de cada um. Acho que isso tem que ser levado muito em consideração e com certeza esse debate irá acontecer, né, e terá, além da presença dos senhores, que tem um vasto conhecimento dentro desses temas aqui levantados, também com certeza trarão outras pessoas especializadas e que estarão contribuindo para isso. Então, só parabenizar, Dr. Marcos, a atitude de vocês e que com certeza esse evento será um sucesso total. Nosso presidente com certeza irá depois disponibilizar essa casa, com certeza, se for necessário, né, presidente, para que possa ser utilizado dentro das necessidades. Mas a ideia de que os temas, todos os 5 levantados, se nós pararmos um pouquinho, muitas vezes a gente não faz esse exame de consciência, muitas vezes a gente não faz o exercício de exercitar como é que está no meu entorno, como é que eu estou e como é que está em torno de mim, né? E são temas que realmente nos faz a fazer uma auto-reflexão e
compartilhar essa autorreflexão com os nossos próximos, né? Então, parabenizar por esse voluntariado de se colocar à disposição e falar assim, temas tão importantes e que estão tão presentes no nosso cotidiano do dia a dia. Obrigado. Palavra do Norma Pereira. Dr. Marcos, é sempre um prazer ouvi-lo, né? Muito bom a sua forma de colocar. Eu lembro do seu primeiro evento, cuja arrecadação foi toda revertida para o Hospital Santa Cruz, lá no hotel, que foi um sucesso. Aliás, o início do seu sucesso, né, nesse seu trabalho. E eu particularmente acho de extrema importância, porque o que vocês buscam é levar para a pessoa uma mensagem de que ela pode acreditar nela. E ela pode vencer a sua vida com os problemas que ela tem. E todos os artigos seus que eu leio, só pude até agora assistir uma palestra sua, e aquela vez aqui na Câmara, e hoje novamente, a forma que você coloca, o Dr. Regis também colocam, leva a pessoa a refletir que ela é capaz. E eu acho isso extremamente importante. Ou aquela mãe que tem um filho rebelde, e a forma que é colocado para ela fazer uma reflexão e ela se tratar para que ela seja feliz com o filho que ela tem. E assim é em tudo na vida, né? Até antes da sessão nós conversávamos, e entre tantas coisas que a minha mãe falava, uma das coisas que ela dizia assim: não chore, você tem que ser feliz com o que você tem. Se você for feliz com o que você tem, cada dia você galga mais um degrau e você vai encontrar a felicidade que você quer encontrar. E esse trabalho que vocês fazem, ele conduz por esse lado. E quero aqui dizer que vocês devem continuar assim. É um percurso muito longo, não é fácil. De repente as pessoas com a tecnologia, elas são alheias a tudo, ninguém tem tempo para ouvir ninguém, todo mundo com pressa, ninguém quer perder tempo, ninguém quer dar um conselho, enfim, mas que vocês continuem com esse trabalho, e essa casa com certeza terá sempre as portas abertas, e lá no hotel também você sabe que você sempre terá as portas abertas para todos os eventos que você fizer, né, enfim, principalmente todos esses de cunho social, que são extremamente importantes. E pode contar com a gente para o que for necessário. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Lembrando, vereadora, que a arrecadação desse evento, ela vai ser a nossa sugestão, que a gente está pensando, e já conversou inclusive com a entidade, é de cobrar R$10 o ingresso e 1 quilo de alimento, ou um agasalho, ou cabelo. Tudo vai ser revertido para a POCA. Eles já conversei com eles e eles já se disponibilizaram a ficar responsáveis pelas inscrições. Eles vão fazer todas as inscrições e a minha sugestão é essa. Eu falei para eles também aceitaram R$10 mais 1 quilo de alimento, ou agasalho, ou cabelo, que eles fazem as perucas também. Senhor presidente, Palavra do Marcelo Galés. eu quero cumprimentar o Dr. Marcos, cumprimentar o José Augusto e o Sr. Regis, e parabenizá-lo pelos 5 temas, né, que é diminuir as desigualdades, a distância entre os povos, cuidar do nosso planeta, educar os filhos. É porque a gente veio na questão da educação de uma forma muito rigorosa, pelo menos assim como meu pai, né, para hoje uma coisa muito permissiva, né, em que a gente não foi de um extremo ao outro. E isso causou problema. E essa questão de educar filhos, a gente não tinha, né, quando a gente é pai, não vem um livro que possa dizer se ensina assim, assado. A gente aprende a educar aos poucos. E como a gente sofreu em algumas circunstâncias, a gente não quer que aquilo que a gente sofreu, os filhos passem. E aí, às vezes, é um grande engano, né? Eu acho que o maior engano do pai é dizer assim, eu quero dar para os meus filhos aquilo que meu pai não me deu. Mas, ora, se a gente é o que é hoje, é porque a educação foi rigorosa, eu sei, né? Foi muita cobrança, mas por isso até fomos fortalecidos. E o que? Eu tenho 2 filhos, né? Tenho um 18 e um 15.
A gente vê hoje, eu até me preocupo com aquilo como que eu estou ensinando meus filhos, né, fortalecendo-os para enfrentar o futuro. Né? Então, é muito importante esse tema. Como ajudar os povos, como o senhor já disse aí, e essa questão da espiritualidade. Esses dias eu estava vendo um projeto de lei que nós vamos discutir no futuro, e eu fiquei mais tranquilo quando eu fui ler a Bíblia, e por incrível que pareça, doutor, as respostas de todas as coisas estão na Bíblia. A questão maior é procurá-la, buscá-la, né? Que a gente tem que ter como hábito isso, né? Porque ele vai responder tudo, inclusive como educar os filhos, né? Então, parabéns a todos, né, por esse evento. Eu já estive no evento passado, farei questão de estar presente nesse dia, né? Farei questão de levar o convite a mais pessoas, inclusive a igreja, né? Nossa igreja, e se fazer presente aqui, porque certamente será de grande valor para a nossa comunidade. Parabéns. Muito obrigado. Os filhos, acho que o que eu acho legal de criar os filhos é que a nossa vantagem em 2018 é que a gente tem a tecnologia também ao nosso favor. Com a tecnologia a gente consegue ter acesso à informação, coisa que antes a gente não tinha. Então a gente consegue pegar o nosso achismo, do como a gente acha que é bom cuidar, e a gente pode pesquisar, para ver o que os especialistas acham disso. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 6 meses, e eu lembro que das nossas primeiras preocupações é como fazer para ela dormir no berço. E aí vem várias fórmulas, né? E uma maneira que as crianças eram criadas deixa chorando, larga, vira as costas que 1 semana para. E aí depois eu conversei com uma colega minha psicóloga, ela falou, não, essa geração é diferente. Talvez a geração passada ela não causava tanto trauma, mas essa geração é diferente. Essa geração ela tem mais sentimento. Se você fizer isso com essa geração, ela vai causar um trauma grande. Acolha. Chorou, berrou, pega, acolhe com compaixão. Deixa ela se acalmar. Ela dormiu, coloca no berço. Então, uma criança de 4 anos hoje, se você bater, ela vai olhar para você e vai perguntar, pai, por que você está me batendo? Uma criança de 4 anos há 10, 20 anos atrás, você batia, ela chorava, esperneava, saía correndo, ficava no quarto trancada, depois saía como se nada tivesse acontecido. Mas essa geração é diferente, né? Então não adianta, eu acho, aí vem o meu achismo, eu acho que não adianta a gente lidar com problemas novos da mesma maneira que a gente lidava anos atrás. Acho que é bom a gente ter um novo olhar, né? E utilizar a ciência. Hoje a ciência, nossa, já traz tantos benefícios. Vamos utilizar a ciência, os especialistas, para ver o que eles dizem, qual que é a melhor maneira de fazer. E aí a gente pega o nosso achismo, a nossa tradição familiar, junto com a ciência, e vê o que faz mais sentido para a gente, né? Mas a gente não pode achar que a gente tem razão em tudo, né? Tem que ter esse olhar de curiosidade. Deixa eu ver se eu posso melhorar. Bem, nossos agradecimentos pela sua presença aqui nessa Casa de Leis. Isso aqui, Dr. Marcos, é a Casa do Povo, né? Está aberto sempre a todas as pessoas. A sua forma lúcida, tranquila, assim como os demais integrantes do Grupo Evoluir, realmente chama a um debate, chama a uma reflexão extremamente importante. E nós, enquanto gestores públicos, eu acho que também diminuir essa distância entre ricos e pobres. Eu acredito muito, falo muito com o prefeito isso, que os equipamentos públicos, as políticas públicas têm que chegar nesses locais. O senhor trabalha nas periferias, ele me questiona, do Vilmar, como é que não tem uma quadra de futebol sintético adequada para o pessoal lá da Raia, por exemplo? É uma coisa que nós temos que se perguntar enquanto gestores públicos, né? Eu acho que a melhor escola tem que estar nesses locais. Nós não temos uma praça no bairro Campo da Água Verde. Então, esse é o grande desafio dessa proximidade. E nós, gestores públicos, devemos estar muito conscientes de que temos uma atribuição, uma responsabilidade muito grande nesse processo também. Então, parabéns pelo debate. A Casa de Leis está aberta. A gente vai também participar e convidar as pessoas a participarem. E realmente nós temos que avançarmos nesse debate. Canoinhas é bom, uma cidade maravilhosa, nós temos muitas coisas que ainda podem ser melhoradas. E esse debate é mais algo que contribui nesse processo. Então, obrigado, Regines, também. Obrigado ao José Augusto. Obrigado, Marcos.
e independente de ficar um pouco nervoso, nós levantamos, tá? Mas nós levantamos, tá? Em reverência à sua presença, tá? A importância da presença da comunidade, não só o senhor, qualquer pessoa que quer entrar nessa casa de leis. Seria isso, muito obrigado. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio Dossi. Solicita inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 35 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia Catarinense de Água e Saneamento Casan. Também o projeto de lei 43 de 2018, que autoriza o repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e da outras providências, e adota outras providências. Projeto de lei 44 de 2018, que autoriza firmar termo de compromisso com a empresa para desenvolvimento de programas de regularização fundiária por meio do programa Lar Legal da Lei Federal 13.465 de 2017. E, senhores vereadores, eu coloco em discussão e votação a inclusão dos projetos de lei 35 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan. O projeto de lei 043 de 2018, que autoriza o repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e outras drogas, a ARAD, e adota outras providências, valor de R$42 mil. E o projeto de lei número 044 de 2018, que autoriza firmar termo de compromisso com a empresa para o desenvolvimento de programa de regularização fundiária por meio do programa Lar Legal da Lei Federal 13.465 de 2017. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem pela inclusão dos projetos de lei 35, 43 e 44. Está aprovado por unanimidade dos presentes a inclusão dos projetos acima referendados. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei 032 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar de R$274 mil do Fundo Municipal de Assistência Social, que está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 032 de 2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 035 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Casan. O convênio tem por objetivo de promover a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Está em discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 035 de 2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 043 de 2018, que autoriza repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e outras drogas, a ARAD, e adota outras providências. Promover o repasse à ARAD no valor de R$42 mil destinados a despesas com manutenção da entidade. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 043 de 2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 044 de 2018, que autoriza firmar termo de compromisso com a empresa para desenvolvimento de programa de regularização fundiária por meio do programa Lar Legal da Lei Federal 13.465 de 2017. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra é do Sérgio Alessio. Senhor presidente, inicialmente quero agradecer às comissões. Esse projeto chegou na sexta-feira
normalmente ia para a leitura no dia de hoje, com muita sorte, ou então por conta, né, do interesse dos vereadores, se assim quisessem, iria para a votação no dia de amanhã. Então, por isso que eu faço questão de agradecê-los, mas priorizará os pareceres, né? Veja só, leitura no dia de hoje, priorizará os pareceres e ir para a primeira votação. Eu sei que o projeto é regime de urgência. Alguns pontos que eu gostaria de dizer. No meu entendimento, não haveria necessidade do vereador Paulo Luiz, porque é um termo de cooperação. O contrato não é entre o município e a empresa. É entre a empresa e os munícipes, né, os interessados na regularização fundiária. Essa empresa faz parte de um rol de 8 empresas que permaneceram 6, que foram credenciadas junto ao programa Lar Legal da Secretaria do Tribunal de Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o município. Foi feito esse credenciamento lá atrás, em 2013, 14. Então, qualquer uma dessas 6 empresas, o município poderia fazer um termo de cooperação. O município, ele é o fomentador disso tudo. E aí a importância do município. Primeiro, vereador Paulinho, o senhor imagine chegar uma empresa que as pessoas não conhecem, né, porque as credenciadas são todas, vou falar o DDD 048 ou 49, quer dizer, de outras regiões, das quais aqui não tem nenhuma próxima daqui credenciada, infelizmente. Por que o próximo? É porque daí talvez a gente pudesse conhecê-las. Como não há nenhuma próxima, então se vai meio que no chute. Mas o senhor imagina, vereador Paulinho, chegar lá no bairro, lá na Revoada das Tiripas, vereador Chico Mineiro, uma empresa dizendo: eu sou do Lar Legal e vim aqui, faço parte de um programa do Lar Legal, Tribunal de Justiça, e eu quero fazer a regularização fundiária. Nós reunimos, fazemos audiência pública, explicamos o projeto. Ao explicar, daí vocês vão pagar um determinado valor e pronto. Se o município não estivesse junto, as pessoas iam ficar com uma certa dúvida, né? Assim já fica o prefeito indo lá nessa primeira reunião, o secretário de habitação indo lá apresentando a empresa, dizendo da importância do programa, etc, etc. Da importância a comunidade sabe, porque ela só vai buscar isso porque ela não tem a sua escritura, né? E, primeiro, deveria ter esse programa, uma das coisas que visava era a celeridade, né, no se ter o documento da escritura. Outra redução do custo. A celeridade, infelizmente, não aconteceu com a primeira empresa que nós fizemos. A gente espera que essa agora, que é uma segunda empresa que está vindo aqui, realmente o faça. Mas então, o município é o mero fomentador mais importante, um ator importante nessa questão. Eu entendia que não havia essa necessidade do projeto de lei, mas enfim, já que o município está mandando aqui, então vamos fazer isso. Até porque na quarta-feira me parece que haverá uma reunião com a empresa, né, para dar-se o pontapé inicial das medições já. E eu quero dizer que foi uma escolha acertada dessa empresa. Pelo menos o que se deu no início é que está vendo que ela é uma associação, né? Ela tem muitos servidores, então ela tem condições de atender num prazo mais próximo. E com o advento da Lei 13.465 de 2016, 17, né? A lei que está aqui, também vai facilitar tudo isso tudo. Então, eu espero que agora, vereador Coronel Mário, efetivamente nós tenhamos resultados positivos com relação à escritura. Se nós formos buscar um número de residências, né, que não tem, né, proprietários que não têm a sua escritura pública, muito grande. Então, espero realmente que com isso venha a sanar essa questão. E outra coisa, vereador Paulo Clínico e vereador Vilmar, na legislatura passada nós tentamos resolver, e creio que agora, através dessa lei, da 13.465, nós possamos resolver um problema sério, que é o loteamento Soares e Carvalho, né? Tem mais de 50 anos, como é que chama? Inventário? Não, é uma coisa assim, né? Que está na justiça há mais de 50 anos, e que nós possamos resolver através dessa lei.
Veja só a importância dessa lei. E que vai carecer, senhor presidente e senhores vereadores, a participação dessa casa aqui na aprovação do projeto de lei, que já deveria ter vindo do Executivo. A gente já tratou disso, tentou tratar disso já no final do ano passado, claro que daí, como eu retornei para essa casa, o secretário ainda está tomando conhecimento do que precisa fazer, mas eu espero que nos próximos dias também chegue a essa casa um outro projeto de lei, dando condições de que uma região nobre de Caminhas, que não tem escritura pública, possa ter através dessa lei 13465. Então, mais uma vez, muito obrigado aos senhores vereadores das comissões, ao senhor presidente por ter acatado a condição de incluir na ordem do dia de hoje, e para que nós possamos votar hoje e amanhã e resolver, né, dar uma ajuda ao Executivo para resolver essa situação. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Célio, pela contextualização e a defesa do voto. O senhor é o relator. Só gostaria também de agradecer e comentar que o nosso secretário de Habitação, Ivan Caruncho, me ligou hoje à tarde, pedindo, né, na medida do possível, que se fosse incluído na ordem do dia, né, em função dos pareceres exarados pelos relatores, o senhor e a vereadora Camila, né, fundamentando os votos que o convênio de interesse público social e a Constituição Federal prevê. Em função disso, é importante esclarecer, vereador Célio, que nós incluímos na ordem do dia, porque amanhã existe a possibilidade ainda da comunidade tomar conhecimento que está tramitando, que vai haver uma votação. Isso é importante colocar isso para a comunidade, porque às vezes nós somos questionados a questão da urgência, né? Mas na quarta-feira o vereador, o vereador e então o secretário Ivan Caruncho, ele pediu que realmente vai ter uma reunião, né? Ele precisaria, né, se fosse possível realmente, que houvesse celeridade em trâmite desse projeto de lei. Então, em função disso que nós incluímos. Não havendo mais que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 044/2018. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora, segunda secretária, fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 230 de 2018, de autoria de coletividade. Solicitam que seja encaminhado requerimento parabenizando o senhor Enório Barbieri pelo excelente trabalho realizado na SIDASC, no período em que esteve no comando dessa importante instituição, pleiteando melhorias no setor agrícola e respeitando o bem público. Está em discussão o requerimento 230 de 2018. Senhor presidente. Palavra ao vereador Nilson Verga. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, caminhantes que nos assistem. Na sessão passada até solicitei esse requerimento parabenizando o senhor Enório Barbieri, né, e que fosse aprovado e assinado por toda a dignidade. É só para conhecimento dos senhores, o senhor Enório Barbieri, ele foi secretário do Estado da Agricultura, 2011 a 2014, e presidente da SIDASC até agora, no mês de março. Aqui em Caminhas, em 2016, junho de 2016, através do senhor Enório Barbieri, como presidente da SIDASC, ele conseguiu fazer um convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais, entre a SIDASC e a Federação da Agricultura e o Sindicato, na questão do CASA, que é o Instituto Catarinense de Sanidade Animal. Então, hoje está esse serviço sendo feito dentro ali da sede do sindicato, numa sala, atendendo a todos os produtores rurais aqui no município de Caminhas, já na questão de GTA e de transição animal, na questão de brincos, e sem contar também que é vice-presidente da Federação da Agricultura. Então, por isso que a gente solicitou no dia os relevantes serviços já prestados aqui no nosso município de Caminhas também, e sempre está aqui presente. Então, quero agradecer a todos os senhores vereadores que assinaram também, e era o que eu tinha sobre isso. Uma vez mais que discutir, coloco a votação. Os vereadores concordam com a nossa comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 230 de 2018. Requerimento número 231 de 2018, da autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos,
e a senhora Morgana Justinari Olessac, secretária de Administração, expondo e solicitando o que segue. Considerando que alguns processos licitatórios do município confeccionados pela Comissão de Licitação estão sendo representados junto ao Tribunal de Contas por integrantes da comunidade e por apresentarem tese indícios de irregularidades. Considerando que, em face de atraso da conclusão desses processos, estão ocorrendo transtornos à comunidade, como, por exemplo, problemas relacionados à iluminação pública e estacionamento rotativo, entre outros, respeitosamente requer que sejam informados quando os processos licitatórios editados no município foram representados junto ao Tribunal de Contas do Estado e quais os encaminhamentos e providências estão sendo dados para sanar as incongruências apontadas. Está em discussão o requerimento 231/2018. Senhor Presidente. A palavra é do vereador Paulinho Brasil. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa, Marli Galeschi, Darcy. Primeiramente, presidente Mário, gostaria de cumprimentá-lo pelo requerimento, visto que realmente várias licitações estão sofrendo impugnação ou tendo interpretações diversas, né? Inclusive, no requerimento é citado a licitação da iluminação pública, que a época que começou a ter problema, eu fiz alguns requerimentos, um inclusive foi rejeitado pelo plenário, porque ali ficou quase que nítido que houve um certo erro, não sei se da comissão, ou do jurídico, enfim. Tanto é que essa licitação foi de fato depois cancelada. E tantas outras que a gente tem acompanhando, né? A gente acredita e imagina e torce para que não seja caso de má fé de ninguém, mas é importante que sejam esclarecidos esses pontos, porque o caso da iluminação, eles estão com o contrato antigo ainda, né, Dr. Paulo, e a prefeitura diz que está tudo certo, a empresa diz que não está, e quem acaba sofrendo é o cidadão, que a gente vê que tem muita luz apagada e eles não estão, não sei se não estão dando conta de trocar, se não estão trocando nada, o rotativo também está citado ali. Então eu lhe parabenizo e, se o senhor me permitir, gostaria de assinar junto também o requerimento. Obrigado. Permanece em discussão. Senhor Presidente. A palavra é do Paulo Luiz. Senhor Presidente, o vereador Paulinho já contemplou grande parte do que eu ia falar, mas eu só queria aqui fazer um breve comentário a respeito da importância do requerimento. Claro, ele é importante no contexto geral, mas eu destaco, na minha opinião, a importância de que, quando vim para a Câmara a informação de quantos processos licitatórios foram editados pelo município e quantos foram representados e qual a solução, a gente tem uma condição muito importante de a própria Câmara e a própria comunidade ter uma certeza que eu particularmente tenho, e não é que eu tenha essa certeza hoje, eu tive essa certeza durante todos os anos que eu ocupei o mandato na Câmara, inclusive quando fui oposição, de que a nossa comissão de licitação do município de Canoinhas é uma comissão extremamente correta, firme e comprometida com a lisura do procedimento. Tanto que nós não temos aqui, nos últimos anos, nenhum problema que tenha, por exemplo, originado de má-fé, ou direcionamento, ou alguma coisa nesse sentido. O que há é uma complexidade enorme de temas da maior abrangência possível, cuja elaboração do edital muitas vezes leva a ter uma impugnação. E eu até não vou citar nomes, porque não me vem ao caso aqui, mas num município aqui da região foram colocadas nas primeiras páginas dos jornais esses tempos: olha, irregularidade no processo tal. E agora, quando o Ministério Público do Tribunal de Contas arquivaram a denúncia, ele sai no rodapé da coluna, de alguma coluna que talvez muitas vezes é só publicidade. Por que eu estou colocando isso? Quando você divulga
Ora, foi representado no Tribunal de Contas por suspeita de irregularidade no edital, você colocou em xeque muitas vezes a credibilidade das pessoas que participaram daquilo. A representação, se alguém tem dúvida, tem que fazer. E ela tem que ser feita. Acho que qualquer cidadão, nós aqui na Câmara, se nós tivermos dúvida com relação ao edital, o caminho é, de fato, representa o Tribunal de Contas, representa para o Ministério Público. Mas, com o resguardo de que está sendo investigado ou que vai ser investigado e que, ao final, se tiver comprovada a irregularidade, claro, vai ser cancelada ou até penalizado alguém, mas que, se não tiver, eu tenho que, no mínimo, vir a público e falar: olha, eu fiz uma representação e eu estava equivocado, eu já fiz isso aqui na Câmara, eu já representei e já vim para a tribuna dizendo: olha, eu estava equivocado. Então, essa situação eu coloco não como uma defesa de governo, nem como uma defesa nossa, legislativo, porque nós temos a missão fiscalizadora e fazemos com certeza muito bem aqui, mas uma defesa da dificuldade que há para uma comissão de licitação montar um edital, porque ela vai fazer agora a denominação pública, e em seguida vai vir do medicamento, e depois ela vai comprar equipamento de informática, em seguida vai fazer uma compra de lubrificante, enfim, pneu, envolve uma gama muito grande. E a lei de licitações, com todo respeito, a vigência dela há tanto tempo, ela é uma lei já, não vou dizer que ultrapassada, mas que ela precisa de ter algum mecanismo que permita modernizar ela. Hoje, vereador Vilmar, vai ganhar basicamente o menor preço. Não, pode colocar item de qualidade. No item de qualidade que você vai colocar, vai alguém impugnar dizendo: olha, aqui direcionou, porque a minha empresa não pode isso, porque o meu produto não pode aquilo, e vai vira e mexe e cai no menor preço. E que bom que é o menor preço, mas o menor preço, muitas vezes, é um produto que vai durar 20% do que duraria um produto de qualidade, como nós já verificamos várias vezes, como eu exemplifiquei semana passada, Dorcélio, de uma compra que teve de pneu de patrola, alguns anos atrás, que uma licitação correta, séria, bem elaborada, mas veio uma empresa de Fortaleza, vendeu pneus coreanos aqui, que a patrola que saiu daqui para ir patrolar na Antagorda, ela furou 2 ou 3 pneus antes de chegar lá, porque o pneu não tinha qualidade. Ah, mas ele tinha 1 metro. Bom, parabéns para ele, tinha 1 metro e não tinha qualidade. Então eu parabenizo o requerimento, eu voto a favor, e essa informação vinda, ela vai servir de parâmetro aqui para nós até podermos divulgar para a comunidade. Olha, fez 200, 300, 400 licitações e ocorreu supostos problemas em uma ou 2 ou 3 ou 5, vamos verificar a resposta, e foram corrigidos de tal maneira, né, como forma a gente dar credibilidade até para a comissão, porque, e encerro para não me alongar, é uma dificuldade enorme dos municípios ter pessoas para participar da comissão de licitação. Ninguém quer. Ganha um pouco a mais e pode ficar o resto da vida se incomodando, respondendo, tendo que explicar procedimento e muitas vezes até, quem sabe, sendo alvo de comentários muitas vezes indevidos de quem não conhece o procedimento. Quem conhece sabe a dificuldade. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, agradeço as manifestações dos vereadores. O vereador Paulinho pode assinar junto sem problema, quem quiser também não tem problema nenhum. Nós fizemos nessa Casa de Leis, vereador Paulo Luiz, um convite ao auditor do Tribunal Geral, esteve aqui na quarta-feira de semana passada, teve inscrições 120, comparecimento 108 pessoas compareceram no curso. Um dos objetivos da mesa, enfim, dessa Casa de Leis, era abrir para a comunidade também a possibilidade de participar de um curso para ter um entendimento um pouco mais técnico de como funciona o procedimento licitatório. Esse foi um dos objetivos. Agradeço a Etienne, que esteve envolvida diretamente no processo, os demais funcionários todos que se envolveram, participaram do curso. E na realização do curso, vereador Paulo Luiz, houveram vários questionamentos, dentre os quais que está em trâmite no Congresso Nacional eu não sei qual que é o instrumento jurídico, enfim, lá no Congresso, da revisão da 866. Segundo o Geraldo, né, se fosse só os valores fossem reajustados pelos índices de correção,
para a aquisição direta já passaria de 100 mil reais. Então, realmente, ele entendeu que isso seria um absurdo, realmente 100 mil seria muito, mas está se propondo a 32 mil reais, para que abra um pouco mais a possibilidade do leque da aquisição direta para os próprios municípios. E dentre outras questões que envolvem, né, a 866 é uma lei muito boa, mas como tudo na vida, ela não pode ser estanque, ela tem que ser revisada, enfim, isso está em trâmite. Eu estou estudando um pouco a respeito para, eventualmente, conversar com os senhores também, formular um requerimento para que se dê celeridade isso, porque, segundo informações dele, a coisa está andando muito devagar. Enfim, esse é um dos primeiros pontos. Então, nós abrimos essa Casa de Lei para a comunidade vir participar e entender o processo. Segundo, nós sabemos que grande parte, muito bem o senhor falou, né, não só nessa gestão, como a gestão passada, dos processos licitatórios, a grande, esmagadora maioria não teve problema. O próprio Geraldo colocou aqui que as questões de interpretações, direito não é ciência exata, né? Não é 2 mais 2 é 4, então tem divergência nas interpretações. Ele diz que, pelo conhecimento que ele tem, e os próprios processos que chegam lá, com representações, né, não identifica-se má fé ou desvio de finalidade, alguma coisa nesse sentido. Terceiro ponto que é importante esclarecer. A comunidade, que bom que está participando um pouco mais dos processos de fiscalização do município. Isso é extremamente importante para o amadurecimento da nossa democracia. Que bom que as pessoas estão participando. Mas é importante frisar também, e o Geraldo colocou muitas vezes, tá, que às vezes algumas pessoas têm um certo interesse, né, como o senhor falou, na divulgação não, houve representação de tal procedimento. Coloca em xeque uma série de pessoas, começando, né, com o chefe do Poder Executivo, essa Casa de Leis, Comissão de Licitação, entre outras pessoas, enfim, a lisura do processo. Só que, ao final, se apurando, tá, que se houve má fé por parte da denúncia, também pode representar uma denunciação caluniosa para quem fez essa denúncia. É importante esclarecer isso também, porque algumas pessoas, não vou dizer que isso está ocorrendo, mas que possa vir a ocorrer, né, na denúncia, usar má fé ou tentar travar um procedimento. Então, isso é importante esclarecer também. E um terceiro ponto também, para que a nossa comissão de licitação, dentre as representações, às vezes, né, é correção ortográfica, às vezes é um objeto que reiteradamente vem sendo feito de uma forma, acaba acontecendo Ctrl+C, Ctrl+V, e ele acontece de maneira errada, enfim. Só que tudo que nós tínhamos até então, para a gente falar nessa Casa de Leis, nós precisamos de números oficiais. Sem número oficial é muito difícil de se colocar. Então foi em função disso, né, principalmente, que eu formulei o requerimento. Uma vez mais, queria discutir, coloco em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 231/2018, por unanimidade dos presentes, assinado por signatário pelo vereador Paulinho Basílio. Requerimento número 232 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Cati, secretário de Meio Ambiente, solicitando informar o quantitativo de terrenos baldios sem a devida manutenção foram notificados a procederem à manutenção e quantos autos de infração, multa, foram expedidos com respectivos valores, conforme previsto na legislação vigente, Código de Posturas. A discussão aqui, 232 de 2018. Bem, foi procurado por algumas pessoas nessa Casa de Leis, questionando a questão de limpeza dos terrenos, vereadora Norma. E o senhor Tsuno Murakami, que é o presidente do Complan, ele apresentou uma sugestão que eu estou estudando para apresentar um projeto de lei para a área de zoneamento 1, ao menos do município, que haja uma possibilidade, assim como outros municípios já estão fazendo, de que os proprietários, né, recebam um desconto para plantar grama no terreno. Né, substituir o mato pela grama. Isso numa projeção de 1, 2, 3 anos, não de imediato. Que teria um desconto e que as pessoas que não fizessem realmente tivessem uma fiscalização mais efetiva. Eu tenho terrenos de moradores próximos à minha residência que tardam a fazer a manutenção. Isso tem uma série de consequências. Além da questão estética, que fica muito feio, alguma providência tem que ser tomada. Então, inclusive, eu estou fazendo um questionamento se estão sendo multados ou só notificados para limparem, enfim, em função disso que eu fiz o requerimento. Presidente. Com a palavra da Dona Pereira. Eu até concordo, mas assim, várias pessoas têm me questionado que
se a prefeitura é notificada quando tem um buraco, quando tem uma estrada mal conservada e etc. e tal. Eu tenho cobrado de algumas pessoas, inclusive, sobre isso, para manter os imóveis, enfim. É bem delicado isso, né? Porque a gente cobra dos proprietários, mas o poder público, se descer ao Otto Friedrich lá, ele chorar com as valetas lá. Então, eu teria vergonha de notificar alguém lá, por exemplo, com a rua naquela condição. O poder público faz a parte dele, a gente tem que fazer a da gente também. A gente faz a da gente, o poder público tem que fazer a dela. Então, tem alguns proprietários que têm me questionado sobre isso que nós estamos batendo tanto aqui nessa Casa de Leis. Concordo, acho importante o estímulo, porque tem pessoas que pretendem construir, mas não têm condições, que às vezes compram terreno, financiado e estão esperando para construir mais tarde. E a gente quer que todos sejam felizes, e sem sombra de dúvida, eu também parto do pressuposto que se o meu vizinho vai bem, eu também vou bem, eu parto desse princípio. Mas eu acho que tem algumas ruas aí, tem aquela outra lá em cima, que corta do quartel, agora eu esqueci o nome, meu Deus, a gente quase que teria que subir de trator. Passando do quartel, à direita, o primeiro quadrado a primeira quadra é asfaltada. Adolfo Voigt. É de chorar aquela rua ali. É literalmente de chorar. Eu acho que faz, sei lá quanto tempo que ela não viu lá passar uma patrolinha lá. Tem terrenos ali abandonados, eu até fui conversar com 2 pessoas ali, enfim. Olha como é que está a rua, como é que a gente vai ter ânimo para cuidar do terreno se eu botar nessas condições. E eu acho um estímulo de extrema importância, mas o poder público também tem que ter a função dele. Eu até fiz ano passado, no início do ano, um requerimento perguntando sobre a questão do asfalto dessa rua da Otto Friedrich. A secretária de Planejamento respondeu que já tinha inclusive orçamento, que uma delas era 800 e tantos mil reais, as outras duas 400 e poucos mil reais, e que dentro do possível já seria implementado, porque só falta mesmo aquele pedaço ali. E vamos achar uma alternativa que as pessoas realmente se sintam motivadas a cuidar do seu espaço, mesmo que a rua não esteja 100% cuidada. Seria. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Garcia. Senhor presidente, com todo o respeito à vereadora Norma, mas eu penso um pouco diferente. Com relação ao cuidado da rua, a obrigação do município. Acho que isso não se disputa, né? Não se discute. Né? Com relação àquela rua lá, por ser uma descida, aclive, né? É complicado. Ela carece, eu acho que ela teria prioridade entre demais ruas pela manutenção dela. Porque era uma rua próxima à Secretaria de Obras, eu lembro disso. A cobrança era muito grande. Faz anos que vocês não trabalham lá. Falando do tempo que eu fui secretário. Bastava dar uma chuva, um chuvão e corria tudo para baixo. Então, aquela tem que ter um cuidado especial, que ao invés do patrulhamento normal, que varia 90 dias, aquela tem que ser feita em 15 dias. Um exemplo. Agora, com relação à limpeza, aí eu acho que o município está agindo corretamente. Porque eu não sou obrigado a conviver com o mau cuidado por parte do vizinho. Né? Um exemplo, o vizinho tem lá um lote baldio, você não pode construir, ok, respeita-se. Né? Hoje nós não estamos nessa condição, não tem dinheiro sobrando, a gente tem que ter isso. Mas um mínimo de cuidado, até porque vai criar rato. Agora, felizmente, o vizinho da minha mãe vai construir lá, graças a Deus, conseguiram um recurso, vão construir. O que saiu de rato de lá, você não tem ideia. Né? Aranha, rato, etc, etc. E isso não pode acontecer, porque é um matão. E o matão faz com que os outros moradores retiram o lixo que eles colocam lá. Sabe? Então, vereadora Norma, você me perdoa, né? Mas uma coisa, eu acho que o executivo está errado não manter o cuidado da rua. Ponto. Agora, o morador também tem que fazer a sua parte. E até porque o vizinho do lado não tem culpa se ele cuidou, né, vereador? É a mesma coisa assim, olha. Vamos dizer, então, olha só. Né? Olha só, então, cada um tem que fazer a sua parte.
se ele não é tão caro assim, e principalmente ele, quanto que está para cartinha um lote? Cartinha não faz, R$100. Então deixe de uma outra coisa e faça isso, mantenha a cidade bonita, o seu, né? Enfim. Então eu não sei essa condição de incentivar a plantar grama, eu acho que isso deveria vir sem esse incentivo, sabe, Coronel? Né? Mas enfim, se houver legalidade, por que não? Por que não? Agora, eu acho que cada um deveria fazer a sua parte. Agora, o que o Dr. Marcos falou, né, da vizinhança, do cuidado, eu acho que isso fica legal, fica bonito, valoriza a nossa cidade. Enfim, quem vem nos visitar vê, ó, uma cidade que as pessoas gostam de viver nela, se cuidem, etc, etc. Então eu sou meio, talvez é o meu ponto de vista, eu acho que cada um deveria cuidar mesmo da sua frente. Semana passada eu estava varrendo a rua, não é obrigação minha, não é, mas é a minha frente. Se tem alguma coisa errada com a varreção da rua lá, não sei o que está acontecendo, mas eu fui lá, bora na esquina, varri, graças a Deus tem asfalto. O pior é se eu não tivesse que varrer o pó da rua, numa rua que não tem asfalto, lá tem, varri. Não há nenhum demérito estar varrendo a rua, né? Pelo menos a hora que der um ventão e vai dar que vai vir a chuva, não vai encher de poeira a minha casa. Se cada um fizesse a sua parte, claro, dentro das suas possibilidades, sem acredito que não tem tempo para isso, não pode fazer isso, mas eu já que tenho, vou lá e faço. Então é apenas um cuidado com a nossa cidade. Né? E deveria ser assim, se cada um fizesse a sua parte, a nossa cidade ia ser muito mais bonita, muito mais gostosa de se viver. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico. Concordo também com o vereador Samuel Lesk. Se a rua não está boa, vou deixar aqui sobre a frente da minha casa, né, da vereadora Ana. E essa rua ali foi patrolada, né? Então, a senhora está mandando chorar agora para retirar o seu choro que foi patrolado lá. Inclusive, a questão de plantar grama, onde a prefeitura fez, a empreiteira fez o asfalto e plantou grama, o pessoal não cuidou. Essa que esses dias eu acabei de frisar, Afonso Kohler, vai lá ver o capinzal que está na graminha plantada, com as plaquinhas de acessibilidade, para deficiente, e o pessoal nem isso fez. Daí tem que ser a prefeitura, que tem que cortar também. Só falta dizer que adianta a prefeitura colocar asfalto, fazer a calçada, colocar grama, não vem cortar. Só falta dizer isso aí também, né? Então, isso aí, com todo o respeito que eu tenho, mas se subir ali na da placa, você vai ver lá, que naquela quadra ali do lado direito, subindo, acho que não deu 2, 3 que cortou a grama, virou um capinzal lá. Então, seria só isso. Foi para dizer que ela foi patrolada. Passei sexta-feira está com tapetinho. Mas pode ter certeza, na primeira chuva forte, como disse a Galeski, vai fazer hora de volta, porque é muito descido. Afonso foi patrolado? Isso. Porque sexta de manhã eu passei lá, não tinha sido ainda. Na terça-feira foi feita uma indicação que até foi pela Laboreal. Fui conversar com a secretaria para que fizessem essa. Até porque nós temos alguns amigos nossos lá do clube que moram naquela rua e que fizeram essa cobrança. Só para você ter ideia, ali na Afonso Kohler, eles chegaram a colocar dentro de um pseudo buraco, lá não era muito grande, mas fizeram um tripé, um triângulo, árvores, enfim, dentro do buraco. Enfim. Eu também estive lá, viu, o vereador Vilmar já tinha solicitado antes, já tinha, mas como o vereador Sérgio é muito rápido lá. Mas, vereador, só dizer para a senhora, tá, isso aqui está previsto em lei, a legislação está aí. E por que eu peço esses dados mais concretos? Até para saber o que está sendo feito nesse sentido, porque tem essa cobrança, no meu entendimento, tem que haver. E a questão do plantio de grama, então, estudando, é uma possibilidade. Vocês vão fazer, vereador Chico, até apresentar o projeto, eu não sei. Eu sei que a coisa não é tão simples, mas a gente pretende. Não havendo mais querer discutir, com a votação, os vereadores concordam com a comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 232 de 2018 por unanimidade. Requerimento número 233 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário do Meio Ambiente, solicitando informações se a comissão interdisciplinar para discutir e deliberar sobre a coleta de materiais recicláveis já foi composta, prazo 15/3/2018. E se já está programada a reunião para discussão da formulação de documento para regulamentar o tema. Está em discussão o requerimento 233 de 2018. Bem, senhores, eu só formulei esse requerimento, que foi feita uma reunião com algumas instituições e foi designado o prazo de 15 de março para
para que essa comissão, né, interdisciplinar fosse composta. Ocorre que recebi informação que, infelizmente, eu até fiz um contato com o prefeito municipal de Três Barras, algumas entidades de Três Barras não haviam apresentado os nomes. O prefeito já de imediato acho que determinou, acredito que agora deva ter cheio esses nomes, principalmente o vereador Vilmar, em função do São Cristóvão, da importância da Secretaria de Ação Social, já tinha encaminhado o nome, mas meio ambiente, agricultura, obras, enfim, comporem essa comissão, porque a discussão vai ser entre os dois municípios. E eu cobrei isso da Secretaria de Meio Ambiente e eles me falaram que não tinha esses nomes. Então, quero ver se já aconteceu ou não. Não havendo que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência da comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 233 de 2018. Requerimento número 234 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Castro, secretário de Meio Ambiente, solicitando que seja procedido um levantamento da quantidade de lotes urbanos que se encontram baldios, compreendendo as áreas de zoneamento 1 e 2 do município de Canoinhas. Está em discussão o requerimento 234 de 2018. Da mesma forma, para a formulação desse projeto de lei, né, eu estou solicitando esse levantamento, se for possível, pela Secretaria do Meio Ambiente, para que tenhamos dados mais concretos com relação de quantos terrenos baldios tem nas áreas de zoneamento 1 e 2 do município. Não vendo quem discutir com a votação. Os vereadores que aprovam a permanência da comissão, contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 234 de 2018. Requerimento número 235 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Castro, secretário de Meio Ambiente, solicitando a criação de um formulário que regulamente a adoção de espaço público para manutenção por parte de empresas e particulares. Está em discussão o requerimento 235 de 2018. Doutora Norma, eu sei que a senhora já formou um requerimento nesse sentido, tá? Para que se regulamente a questão da legislação, mas eu fui verificar, não tinha, e conversando com a engenheira ambiental Tawane do Meio Ambiente, perguntei se já tinha uma espécie de formulário, porque eu tinha da empresa Vapeira Seleme, eles têm pretensão de adotar um espaço, mas tem que ter um formulário e isso tem que ser regulamentado, e tem uma certa urgência nesse sentido. Então, como não havia sido feito, eu estou retificando, inclusive, o seu requerimento nesse sentido. Não havendo que discutir, coloco a votação. Os vereadores que concordam com a primeira comissão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 235 de 2018. Requerimento número 236 de 2018, de autoria de toda a entidade, que os vereadores, pela unanimidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ivo Poma, ocorrido no dia 11 de 4 de 2018, determinando que seja comunicada à família anotada. Por tratar-se de requerimento de pesar, essa mesa difere automaticamente, até mesmo que o senhor Ivo Poma foi vereador por 2 legislaturas, inclusive presidente dessa Casa de Leis, segundo informações recebidas da Secretaria Legislativa. Requerimento número 237 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Donato João Noemberg, gerente da IPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão Tecnológica, Agência de Canoinhas, diante do crescimento da produção e qualidade do leite em Santa Catarina, aproximadamente 9%, em 2017, em comparação a 2016. Segundo dados divulgados por essa instituição, convidar-se representante legal para apresentar nesta Casa de Leis informações sobre pesquisa e avanço no campo, tanto na área leiteira quanto em outras. Está em discussão o requerimento 237 de 2018. Com a palavra, vereador de Márcio Rossi. Eu parabenizar a vereadora Norma pelo requerimento, até se ela permitir, gostaria de assinar junto. Acho que é um requerimento bem formulado e vem tratado de um tema importante, que é a nossa bacia leiteira, que vem sendo trabalhado pela IPAG, e lá o Valdomiro Sudoski, que é a pessoa que tem, juntamente com os demais, mas ele tem encabeçado esse trabalho ao longo desses últimos anos, e que seria de extrema importância a gente até ouvir o Donato e o Valdomiro, e quem sabe outras pessoas envolvidas dentro desse projeto, e como é que ele se encontra, em que estágio ele se está, né? Para que a gente também possa estar acompanhando isso e quem sabe até, de alguma forma,
ser útil em ajudar para que esse projeto evolua e cresça, porque a gente vê, vereadora Norma, que nós temos esse dom para esse trabalho e desenvolver cada vez mais esse produto chamado leite, né, tão importante para as pessoas, né? Então, e nós produzimos pasto com qualidade, temos terras adequadas, enfim, a gente sabe do desenvolvimento com os projetos de aquecimento de água, um custo menor, enfim, todo um trabalho que foi realizado e está sendo efetuado, inclusive até a condição de fazer uma agroindústria mesmo, né, dos produtos derivados do leite, tanto o iogurte, entre outros, que foram lá mencionados. Então, seria de extrema importância para parabenizar isso, se a vereadora permitir, eu gostaria de assinar junto. Senhor presidente. A palavra é a vereadora Norma Pereira. Na verdade, eu estava vendo uma reportagem falando sobre a questão do leite mesmo e dos ganhos, das conquistas na região de Pinhalzinho e Canoinhas especificamente. E na reportagem, inclusive, fala sobre o capim Catarina gigante que foi desenvolvido aqui na nossa região. Daí tem o missioneiro no oeste e esse aqui uma genética, não, como é que a gente chama? Foi feito cruzamento de vários tipos de capim e chegaram nesse tipo, que ele é altamente rentável, super adaptável ao clima e que em 28 dias ele se refaz para trocar o gado de piquetes. É muito interessante. E nessa reportagem há outras pesquisas, muitas delas desenvolvidas pela IPAGRE, e daí me veio em mente que é importante nós sabermos, e claro, os internautas e a população como um todo, porque a gerência da saúde a gente só soube de tanta coisa depois que o assunto veio à tona. E nada melhor do que essa casa para que as pessoas, as instituições, tragam conhecimento público de tudo que elas fazem e a capacidade que eles têm de desenvolver projetos, enfim. Isso desde a Maria Bertilha aqui falando sobre o Instituto Federal, o Cristiano falando lá da área dele, a Catur falando das nossas rotas, enfim. É de extrema importância que essas pessoas venham aqui e tragam as informações que a gente efetivamente conheça e saiba, e até às vezes para a gente defender com veemência a instituição. A gente sempre defende, claro, sabe da capacidade de todos ali da cidade, da IPAGRE, da Embrapa, mas eu achei muito interessante a quantidade de pesquisas que estão sendo realizadas e a rentabilidade e a produtividade, porque a gente sabe que o nosso homem do campo é extremamente delicado, mas a pesquisa é essencial para que a gente tenha cada vez resultado melhor e mais favorável. Nossa discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação os vereadores que concordam com a discussão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 237/2018, assinado pela vereadora Norma Pereira e pelo vereador Márcio Costa. Nada mais, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Edmilson Werner. A palavra é do Edmilson Werner. Senhor presidente, eu só quero complementar aqui e agradecer mais uma vez ali a aprovação do requerimento 230. Eu fiz a justificativa ali. Eu acabei esquecendo, só para conhecimento dos senhores vereadores. Na época, quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Canoinhas, eu e o ex-prefeito Beto Faria, nós estivemos na cidade, conversando com o presidente, na época, Enori Barbieri, quanto à liberação aqui para Canoinhas de algumas empresas. No caso de Alvorada Sanitário, inclusive da empresa do Frigotote, que hoje esse frigorífico aqui é um orgulho para nós aqui em Canoinhas, né? E a gente parabeniza o investimento, né, que o Totti, a empresa dele, hoje está atuando aqui em Canoinhas. E me lembro bem que nós fomos com o presidente, aliás, com o ex-prefeito Beto Faria, e fomos bem atendidos pelo Enori Barbieri, que era o presidente da cidade,
E essa empresa hoje está atuando aqui, e foi uma das ações que nós fizemos o vereador de Márcio Grossi, na época, quando eu ocupava o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. Mais a empresa do frigorífico Clepos e também da empresa Maurício Grey, ali no bairro Aparecido. Também foi liberado para a sanitária para eles. E no final do ano passado, em dezembro, novembro, dezembro, eu fui procurado ali pelo seu Oswaldo Ardense, que é sua filha ali, que faz parte da Associação de Agricultores Familiares ali no Salto Água Verde, onde também, né, o Barbieri ali, nós conseguimos liberar ali para a associação também a liberação ali de alvará para essa associação do Salto Água Verde. Então, na hora da discussão do requerimento, eu acabei esquecendo dele. Só estou complementando e finalizando, mais para conhecimento dos senhores vereadores e da nossa comunidade economiense. Vereador Célio Galés. Olá, vereador Célio Galés. Senhor presidente, convido o vereador Edilson. E aí eu lembrei que essa empresa do município de Caminhas ajudou bastante, né? Por um terreno, deu para ela, fez uma infraestrutura razoável, né? E felizmente, e ainda bem que ela está progredindo, produzindo, e é isso que nós, enquanto vereadores, esperamos das empresas, né? Seriedade, e que realmente o esforço, né, que os munícipes e Caminhas fazem, porque a vereadora Camila não deixa de ser um esforço. Foi tirado dinheiro do cofre público, né, para a compra, para a aquisição do imóvel, depois saiu o dinheiro novamente, né, dos cofres públicos para a aquisição de material, de hora-máquina, enfim. Né, e aí a gente vê o resultado, vereador. Isso é isso que a gente espera de todas as empresas. E esse é um exemplo positivo, né, que as demais deveriam seguir, né, e efetivamente cumprir com o seu projeto, né, não é apenas pedir e depois fazer. Então, parabéns à empresa, ao frigorífico, né, por ter efetivamente cumprido as suas obrigações. Vereador Paulo Guinski. Olá, vereador Paulo Guinski. Senhor presidente, eu até não me manifestei na fala da vereadora Norma sobre a questão da EPAG, mas até para colaborar também com o tema e até para que a comunidade tenha ciência. O movimento econômico da nova produtora rural do município de Caminhas no ano de 2017 totalizou a quantia de mais de 340 milhões, dos quais, né, o fundo é a maior arrecadação, né, com cerca de 90 milhões. E aí que eu falo que eu não interrompi, até porque de repente a gente ia entrar em outros pontos, né, mas pela importância. E o leite, que é, se não me falha a memória e a conta que eu fiz rapidamente, que é a 8ª maior fonte de arrecadação, hoje com 5,9 milhões. Então dá para verificar o quanto que nós ainda podemos crescer nessa situação, na produção de leite. Vejo, senhor presidente, muitas vezes nós temos um questionamento e temos que questionar e buscar indústria, buscar desenvolvimento, mas nós temos uma indústria muito forte em Caminhas, que é o agronegócio, que nos permite uma renda de quase 1 milhão por dia de arrecadação entre tudo que é produzido. É um volume, se nós formos aí parar para pensar, nos 365 dias de um ano, a nossa produção rural nos dá 340 milhões. Então é um volume bastante significativo. A pujança do comércio, é a pujança dos serviços, e não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de ontem, é uma coisa que já vem há muitos anos. Nós temos uma excelência aqui comercial, nós temos uma excelência na prestação de serviço em diversas atividades. Nós somos o polo regional aqui para diversos municípios. E muito dessa possibilidade que teve do município ter essa excelência na prestação de serviço, na prestação do comércio, enfim, de outras atividades, é porque nós temos uma agroindústria, um agronegócio muito forte, que nos permite nos autossustentar aqui no dia a dia e nos especializar, e nos aprimorar e com isso captar clientes, falo isso dos diversos segmentos de toda a região para mim atender aqui. Então, cada vez mais
enaltecer o agronegócio e nos dar essa renda formidável, quase que diária, para que a gente possa ter toda uma estrutura funcionando. E com relação ao leite, eu até estava acompanhando uma matéria ontem da Embrapa, que dos 7 milhões de litros que o Brasil produzia diariamente há acho que 10 ou 15 anos atrás, hoje produz 30. Eu vejo o tamanho do crescimento diário. E que só com a melhoria genética é possível, na mesma área, ampliar em 10%. Então aí também destacando o trabalho da Embrapa, e isso que a Vossa Excelência falou de pastagem e outros manejos. Então, e a nossa região com uma condição topográfica favorável, climática favorável, e um produtor rural que já se aperfeiçoou, se modernizou, que hoje não perde para ninguém, em lugar nenhum do Brasil. Nós temos um produtor rural também focado quanto o nosso, também estruturado quanto o nosso, e buscando tecnologias, informações e aplicando a sua propriedade. Prova disso, como eu disse, é o volume grande de produção rural que nós temos aqui. Então, com certeza, o leite, nos próximos anos, vai ter um crescimento muito grande e uma importância muito grande na nossa renda. E com mais uma vantagem, todo mês o produtor tem o cheque do leite chega na sua propriedade. Ele, todo mês, tem uma renda ali fixa, que uma hora está melhor, porque também é um mercado que oscila. Uma hora está melhor, outra hora está pior, mas ele tem uma renda fixa todo mês ali para o seu sustento diário, para quando chegar lá a produção do fumo, ou a produção de soja, ou mandar uma carga, uma viagem de suíno ou de frango, ele ali tem um a mais. E essa renda do mês a mês é o leite que permite. Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais inscrito. Só dar conhecimento aos senhores vereadores, eu participei na sexta-feira da inauguração da empresa Unifique, ou das novas instalações da empresa Unifique aqui na frente do cemitério municipal. E esteve ali o senhor Jair, gerente de expansão da empresa, que é a sede em Timbó. Ele falou que a empresa cresceu 40% em 2017. Eles escolheram Canoinhas para ser como o senhor acabou de falar, um polo regional, vai atender Rio Negro, Mafra, 11 municípios, na verdade, na região. Eles escolheram realmente Canoinhas, por essa questão de excelência, por a questão do público, por a questão das pessoas, enfim. Isso vai está gerando 25 empregos diretos também, em que pese nesse momento difícil de geração de emprego, também é importante. Então, cumprimentar a direção da empresa Unifique. Vale a pena conhecer modernas instalações, só a parte lá de processamento, enfim, investimento de 2,5 milhões, fiquei impressionado, realmente é muito bom. Inclusive convidar os senhores para conhecerem aqui essa casa na frente do cemitério. E também eu recebi nessa casa de leis, passar para os senhores, o seu Ike Bar, proprietário dos Tricotes. Eu veio trazer um agradecimento especial do prefeito da cidade de Etam e da banda Musikverein pela receptividade que tiveram aqui no município de Canoinhas. Eles ficaram impressionados pela maneira como foi conduzida, como foram recepcionados, não só em Canoinhas, em todo o estado onde eles passaram, mas especialmente aqui pelo calor humano das pessoas. Então, ele trouxe aqui inclusive um livro muito bacana, que havia recebido, e ficaram surpresos pela receptividade. Eu acompanhei, o prefeito também nos recebeu, enfim, ficaram muito felizes. Então, transmito aos senhores esses cumprimentos por parte do seu ato. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 17 de abril, terça-feira, 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.